Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 48, a força de aglutinação cabalística. Há uma linguagem própria para expressar o sagrado. Determinados termos são carregados das mais eficazes energias e, quando proferidos, ouvidos ou vistos, produzem efeitos no psiquismo, que são capazes de romper as dimensões mais densas e penetrar nos planos mais rarefeitos da alma e da criação. Assim, a fala, a audição e a visão são instrumentos magnetizados e magnetizadores, que facultam o detonar da força superior ou eu crístico, latente em todos os humanos seres. Ao adventista, convém desarmar-se para o novo, a fim de que, impulsionado pelo divino toque, consiga desatar a sua voz para o sacro empenho, na certeza de que, de sua boca sairão palavras de esclarecimento, enaltecimento à vida, direcionamento de roteiro para a expansão da palavra da renovação cristã, qual volátil fragrância a entranhar-se na consciência do espírito humano. Em sendo tudo isso verdade inconteste, para com a natureza humana, deduz-se a imensurável força de aglutinação existente na voz do homem crístico, daquele que, por mérito, despertou em si a vocação missionária para representar a divindade. Um porta-voz da divindade, que tem na sua essência a vibração, o magnetismo da religiosidade, a voz misericordiosa, ao pronunciar palavras com o sentimento da sacralidade, entra em sintonia com os planos divinos, produzindo efeito despertador do eu de quem as ouve. Quando a palavra sagrada tem a vibração mantrânica da Cabala Sétima, ao ser pronunciada pela pessoa convicta, são vencidos o tempo e o espaço, o que faz com que ela esteja onde estiver a sua voz. Isso significa que, para onde for transportada a sua mensagem falada, é como se lá ele estivesse. Observa-se que quando se está ouvindo a voz de um convicto gravada por aparelhagem, os ouvintes podem estar em qualquer reduto do planeta, que o efeito da emoção superior é o mesmo, pois no momento em que são proferidas, os sons produzidos são, simultaneamente, impregnados das cores, dos perfumes, dos brilhos da essência da fonte origem, o expositor. Desta forma, todo o manancial da ambiência aglutinado por ele vai com a mensagem. É assim que a voz do pastor é reconhecida por suas ovelhas. Quando o pastor humano é uno com o pastor divino, as ovelhas do Pai são sensibilizadas com a voz da emoção crística. É incontestável que a evolução espiritual é eterna. Logicamente, em cada plano da criação exige uma verdade relativa àquele nível de consciência. Por assim ser, o orientador espiritual conduz os seus adeptos mais experientes aos devaneios divinos através da palavra, além dos limites terrestres, sem lhes tirar os pontos de apoio do plano em que vivem. Com tal pedagogia, os ouvintes adquirem a confiança no expositor, primeiro passo para o sucesso, e interagem como se tivessem o mesmo grau de evolução. Com a integração expositor-ouvinte, surge a aceitação do humano, que é e tem possibilidade de aceitar o divino proposto pelo mesmo humano. Daí, a simpatia ter sinônimo de sintonia e ser desbloqueadora dos espíritos refratários ao novo, pois que é da lei que quem não aceita o humano não aceita o divino, proposto pelo mesmo humano, segundo Pietro Baldi. A força de aglutinação magnética do expositor para despertar os que pararam no tempo tem de estar revestida de propósitos elevados, porquanto na Terra a maioria do conjunto espiritual dorme, vive letargicamente quanto à busca transcendente, ruminando velhos ensinamentos, os quais atualmente não têm mais nutrientes para prover as necessidades da dinâmica do espírito na civilização do terceiro milênio. Tais espíritos, encarnados e desencarnados, precisam de alguém que lhes indique onde está a porta que dá passagem aos ensinamentos novos, energicamente nutritivos, a fim de que eles, por esforço próprio, adquiram conhecimentos libertadores
e rumem emocionalmente em direção ao alto. O orientador verdadeiramente guia de seres às verdades superiores, por já ter adquirido a misericórdia do falar, transporta em seu verbo o som da revelação divina e a potência do amor, capazes de penetrar nas mais profundas e recônditas zonas do pensamento do universo, revelando ao mundo de Deus o Deus do mundo. É característica do pregador da mensagem da renovação o dinamismo, considerando que é da lei de Deus que a sua potência aumenta na mesma proporção do grau de evolução. Por isso, a sua existência é cada vez mais psíquico-espiritual e menos físico-sensorial, razão pela qual ele não consegue deter-se nas verdades definitivas e estáveis em um universo em eterno transformismo. O homem, mais integrado à pulsação universal, conhecedor das leis da criação, dos métodos aplicados pela lei da evolução, da reação à ação, como economia da vida, tem o verbo da misericórdia. Não se dedica às causas menores dos incipientes, daqueles que dormem durante a existência e, quando acordam, sem impulsos para atender ao impulso divino, idolatram o próprio corpo. É um eterno culto ao corpo como aglomerado químico, sem perceberem que nele existe uma alma carente de Deus, necessitando religar-se conscientemente ao seu Criador. O adventista, imbuído de propósitos crísticos, deve fixar-se na superior expansão do seu próprio amor, revertir-se da coragem que caracteriza os convictos e aproveitar a oportunidade ímpar que lhe é concedida por ele, o Nazareno Mestre, em nome do Cristo Pai, para divulgar a palavra da renovação cristã. Para tal, basta-lhe a boa vontade, a boa intenção. Não aguardar acontecimentos retumbantes, mas colocar-se a serviço da divindade sem alarido, pois outrora Jesus, o divino arauto do Cristo, falou corajosamente aos gentios em nome de seu Pai, que também não lhe era permitido ver nem escutar, mas simplesmente senti-lo. O deslanchar da força superior do adventista, que o torna capaz de rever ao mundo, é verdadeiramente o sentir o Pai, conscientizar-se de sua participação na obra do Criador, repensar e, por fim, soltar suas amarras rumo à sublime renovação adventista. Não deve causar espécie ao adventista convicto da presença do Cristo Pai nas suas sagradas ações, mas manter postura silenciosa, a fim de modelar seus comandados, simpatizantes e assistidos, principalmente pela exemplificação. Este é o cristalino ânimo dos que se integram verdadeiramente aos adventos. É a perfeita conjugação da fé com o júbilo superior, que por si só se basta, sem alardes e manifestações estridentes, conforme as sagradas fileiras. Vale ressaltar que a força de aglutinação cabalística não está restrita à palavra mantrâmica pelo simples fato de ser formada pela Cabala Sétima, mas, principalmente, na força interior de quem a verbaliza. Assim, foi que os seres grandiosos se fizeram a carne, para com humildade e desprendimento darem feição à causa crística, promovendo o curso dos fatos, na forma que melhor lhes aprovesse a ação, considerando-se ensinamentos, norteamentos e perspectivas adquiridas no plano luz, que lhes serviram de base ou fio nobre de ligação com o Pai. Ressaltemos que as maiores maravilhas produzidas por esses seres advieram da força da palavra sóbria, convincente, misericordiosa. Mantenhamos os pés fincados na rocha dura, mesmo que escarpada, e por assim ser, dolorida, pois que tal atitude ou comportamento puro não se compara, em firmeza, aos pés suavemente enterrados na maciez da areia molhada. Sagradas fileiras. Com tal postura que caracteriza os habilidosos e destemidos, verbalizaremos a sacra palavra do Evangelho sem temores nem evasivas. Embora amparados pela espiritualidade superior, não nos esqueçamos de que o Pai entregou a tarefa em nossas mãos, o que quer dizer que ele viu em nós a possibilidade de realização.
é sempre bom enfatizar que os homens só se tornam grandes quando vencem suas próprias limitações ou fronteiras físicas, conscientemente e sem interferência superior concreta, de notória relevância ou notabilidade advinda do alto, segundo as Sagradas Fileiras. Fim do capítulo 48.